Olá, Divina! Olá, Divino! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa série de lives, Os Segredos da Prosperidade. É muito bom ter você aqui comigo, então já repete agora: eu vivo a prosperidade com facilidade, porque aqui você aprende tudo para atrair prosperidade e realizar os seus sonhos. E o assunto do vídeo de hoje é bem intrigante, mas porém muito importante: como viver sempre com prosperidade em todas as áreas da minha vida. Talvez você já tenha até se feito essa pergunta. E caso você não me conheça ainda, eu sou Nina Rosa, sou psicoterapeuta, terapeuta para expansão da consciência e facilitadora dos processos de reprogramação mental. E já vamos direto ao ponto. No processo de atração e materialização da realidade, tudo começa com o nosso pensamento e o nosso sentimento. Então, é importante... tomar uma aguinha. É importante considerar algumas perguntinhas para que a gente amplie a nossa percepção, tá? Para facilitar esse processo de percepção sobre esse assunto tão importante. E a primeira pergunta é: eu me conheço? E essa é uma pergunta muito interessante, muito importante e, devo admitir, difícil de responder. Me conta aí se você acha fácil ou difícil quando alguém chega e te pergunta: quem é você? Tá? Então, por isso que tem essa perguntinha: eu me conheço? A segunda pergunta é: como eu me vejo? E a terceira pergunta é: como eu vejo o mundo externo, o mundo que está à minha volta? Então são três perguntas muito importantes que vão trazer aí respostas para que a gente consiga entender esse processo de prosperidade. Por que que algumas pessoas falam que tem prosperidade e outras falam que não tem? E para responder essas questões que eu coloquei aqui para você, eu vou trazer também alguns pontos importantes aqui para reflexão que com certeza vão abrir o seu campo vibracional, vão expandir a sua consciência para que você possa dar um salto quântico na sua realidade e fazer e trazer para você e trazer também você pensar sobre isso: como eu posso viver com prosperidade em todas as áreas da minha vida. Isso parece até mágica, esse é um assunto que talvez você diga assim: isso é impossível, isso não é possível de acontecer. Mas viver com prosperidade em todas as áreas da vida não é mágica, é simplesmente um estilo de vida, uma forma de viver, uma escolha de como eu vou viver a minha vida, de como eu dou a direção na minha vida. Então é algo que envolve a sua forma de se ver, a sua forma de pensar quem é você, a sua forma de se relacionar com você e de se relacionar com o mundo exterior. Por isso que eu sempre digo que fazer a trajetória, traçar o caminho da prosperidade vai exigir de você o autoconhecimento, tá? Claro que algumas pessoas podem prosperar, mas sem o autoconhecimento, elas vão passar por um processo, por uma situação chamada vazio existencial. Você já deve ter escutado falar sobre isso. Eu já trouxe lives, vídeos aqui falando sobre essa questão do vazio existencial. Então, não adianta nada você ter uma conquista de materialidade, de coisas materiais, que elas são sim muito importantes, mas para que você sinta contentamento com as suas conquistas, é importante que você ultrapasse essa barreira do vazio existencial. Então, por isso que eu trouxe essa questão aqui. E sim, é possível você viver com prosperidade em todas as áreas da sua vida, mas para que isso aconteça, você tem que passar por esses processos que eu vou trazer aqui para você, tá? E é importante também que a gente reflita. Em primeiro lugar, uma pessoa próspera,
é alguém que vive com contentamento. Ela se contenta com as coisas que ela tem, com as coisas que ela já conquistou, ela se contenta com a história de vida dela, ela sabe que tudo que ela viveu é importante, trouxe contribuição, ela sabe que mesmo os momentos de maiores desafios trouxe para ela também essa contribuição, essa percepção de quem ela é. Então essa pessoa, ela tem contentamento, ela está no fluxo da abundância e ela sabe como conviver com os altos e baixos da vida, do mundo exterior. Quanto mais você vai caminhando, entendendo sobre isso e ancorando o contentamento na sua vida, mais você percebe que esses fatores externos não podem te dominar. É você quem domina a sua vida e é você quem escolhe se essas questões externas vão te impactar ou não. E aí talvez você esteja se perguntando, mas como é viver assim? Como eu consigo viver assim? Como eu faço para viver assim? Então, eu vou trazer para você agora essa resposta, que para você estar neste nível é importante superar a questão do vazio existencial. E aqui eu fiz uma analogia, talvez você fique até um pouco achando que é um pouco meio exagerado, mas é importante que você perceba que é uma analogia o que eu estou falando, para você perceber como é impactante para o ser humano, para a pessoa, essa questão do vazio existencial. O vazio existencial, ele pode ser comparado com algo parecido com o Vale das Sombras da Morte. Então a pessoa precisa ultrapassar esse Vale das Sombras da Morte, ou seja, sair da percepção de incompletude e da dualidade, tá? E ao longo aqui eu vou explicando para você o que eu quis dizer com isso. Se ficou dúvidas, deixa sua perguntinha aí que eu vou ter o maior prazer em responder. Se ficou confuso, tá? Eu sempre procuro explicar bem, mas às vezes a forma como eu expliquei aqui talvez não foi tão clara. Então deixa sua perguntinha aí, me fala de onde você está assistindo o vídeo para eu mandar um abraço para você, tá? Então você também pode se perguntar como sair dessa questão da incompletude e da dualidade, tá? Como fazer isso? E aí a gente precisa trabalhar em nós a busca pelo sentido da vida. E o sentido da vida tem que passar pelo processo do autoconhecimento. Não tem como você descobrir, perceber o sentido da vida, da sua vida, que é único, cada um vai ter o seu sentido, sem passar pelo processo de autoconhecimento, que é algo só seu, é algo que vem de dentro para fora, é algo que te conecta com a essência, com a sua essência divina, com o seu ser espiritual, é algo que te alegra, algo que faz com que você não veja o tempo passar, isso pensando em escolhas profissionais, em atividades que te coloquem nesse processo de autoconhecimento, é algo que também não tem nada a ver com o tamanho, se você está conquistando algo pequeno ou algo grande, mas é algo que está relacionado com satisfação, com aquela palavrinha que eu usei logo no começo, que é o contentamento. Então o contentamento é algo maior do que a satisfação, porque a satisfação pode ser algo momentâneo. Então você vive aquele momento, você tem a satisfação, mas aquilo se dissipa de você. Mas quando você tem o contentamento, isso causa uma marca, uma memória, isso fica gravado no seu inconsciente. São marcas minêmicas que você pode resgatar a todo momento, a todo instante. Então, a busca pelo sentido da vida passa por diversas questões da sua vida, o seu trabalho, o seu relacionamento com as pessoas, o relacionamento amoroso. Então, por isso que é importante que a gente perceba que o sentido da vida, ele precisa trazer pra gente essa
ir além da satisfação, é algo que te deixa uma marca profunda, que é o contentamento. Você sabe que aquilo que você viveu, você pode viver quantas vezes for e vai ser sempre uma sensação como se fosse a primeira vez. Passar por aquela experiência, por aquele processo, por aquela situação. Quando é situação, por exemplo, profissional, você faria aquilo até de graça, porque não se chama mais trabalho. Então, o sentido da vida, ele passa por todas as áreas da nossa vida. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. E aí, depois que você dá esse passo do autoconhecimento, que você começa a perceber sobre o sentido da vida, aí você vai avançar e você vai para outra percepção que ultrapassa o sentido da vida. Aliás, não é que ultrapassa, vamos dizer assim, que caminha lado a lado com o sentido da vida, é o propósito de vida. Porque o sentido da vida, ele é algo que está relacionado com você, é algo só seu, é íntimo. Agora, o propósito de vida é algo que amplia, é algo maior. E aí já vai envolver todos aqueles que estão à sua volta, vai envolver algo maior. É algo que transcende a dualidade. Lembra que eu falei lá no começo, sobre a questão do contentamento e da dualidade? Então, o contentamento é esse primeiro passo do sentido da vida, e agora o propósito de vida, ele está relacionado com essa questão de que você sai da dualidade. Você deixa de se ver como alguém separado. Você começa a entender que você é alguém conectado com o todo. Então você transcende essa dualidade, porque você vai entender que o sentido da vida é algo maior e mais amplo. Ele começa em você, né? O processo de autoconhecimento, o sentido da vida começa em você, mas é algo que não fica somente em você, não é algo egóico, egoísta. Você ultrapassa essas barreiras da dualidade e você começa a entender que tudo que você faz vai impactar no todo, vai impactar nas outras pessoas. Então, deixa de ser algo somente para você e passa a ser algo para o todo, para o bem maior do todo, algo que você faça que impacte de forma positiva no mundo ao seu redor, nas pessoas à sua volta, no planeta e assim por diante. Então você percebe que você expande a sua consciência quando isso acontece? Você deixa de ser aquela pessoa limitada para ser um ser ilimitado. Você deixa de ter o vazio existencial porque você tem o contentamento. Você deixa de viver a dualidade porque você percebe que você faz parte do todo, tudo aquilo que você faz influencia na sua vida e na vida do outro, e aí você começa a pensar em projetos com esse propósito de vida, que é algo que impacte também na vida de outras pessoas. Olha que legal, que bacana. Então, é algo que te faz transcender, você transcende esse corpo físico, essa materialidade, e você se conecta com a sua essência espiritual, com a sua essência divina. E aí não vai existir mais vazio existencial. E por que ele não existe, né? Ou o vazio existencial vai embora, se ele existiu algum dia na sua vida, ou simplesmente ele não existe, porque você já tem essa consciência desde sempre. Porque a sua vida tem sentido, tem contentamento, tem propósito. E aí é que reside o segredo da prosperidade em todas as áreas da sua vida. Porque você está no fluxo da abundância, porque você não se abala com as coisas que não estão sob o seu controle, porque essas coisas do mundo exterior que você não tem mesmo necessidade nem de pensar em controlar, mas muitas vezes nós queremos controlar essas coisas. Mas quando você está neste fluxo de abundância, quando você vive o seu sentido da vida, o seu propósito de vida, você está no contentamento, você está no fluxo da abundância, você sabe que tudo aquilo que você faz impacta também na vida do outro, e isso reverbera na sua vida, isso
entra como um processo que não para. O tempo todo isso se movimenta na sua vida. Você faz o bem volta para você. Você gera riqueza para alguém, a riqueza retorna para você. Você facilita a vida de alguém com uma ajuda, essa ajuda retorna para você. E isso não é algo interesseiro, isso é algo que faz parte das leis universais. Então, não, claro, algumas pessoas podem fazer por interesse? Sim, nós sabemos que sim. Mas se a pessoa impacta verdadeiramente a vida do outro, isso não tem um impacto tão grande na vida dela. Claro que se ela viver uma vida de mentiras, aí sim isso tem um peso. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso, para fazer julgamento, tá? Mas para colocar aqui para você esse segredo de como ter a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Era para ser um vídeo mais rapidinho, mas ficou meio lento, mas de qualquer forma, clica lá nas configurações e põe para acelerar o vídeo se você não conseguir aí assistir no tempo normal. E eu quero agradecer por você que está sempre aqui no canal, por você que se inscreve no canal, você que assiste meus vídeos, deixe seus comentários, você que compartilha os meus vídeos com outras pessoas. A minha gratidão profunda a você, ser de luz. Coloca aí de onde você está me assistindo. E claro, se você gosta de conteúdos relacionados à prosperidade, autoconhecimento, espiritualidade, energias, então já vem comigo. Me segue aqui no YouTube, é Herança Divina por Nina Rosa, já se inscreve no canal, me segue nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, é Nina Rosa HD. Você é super bem-vinda, super bem-vindo. Gratidão, abraço de luz e a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima live. Tchau!